Olá pessoal, eu sou Alto de Andrade. Oi, eu sou José Alberto. E estamos iniciando mais uma viagem com a nossa amiga Carolina Leibniz. Seja bem-vinda. Obrigada. Joy, que passa? Que bom que tu está conosco nesse nosso programa de viagem, porque a gente quer conversar contigo acerca das tuas viagens. Tem umas viagens bem interessantes assim, e até porque é nesse espírito aventureiro, então acho que vai ser bem legal hoje nosso programa. Acho que vai. Qual é a tua pergunta, assim? Quer começar pela melhor viagem dela? Eu quero começar, mas eu vi no teu histórico de viagem, tu tem assim a Patagônia. Eu queria começar pela Patagônia, assim. Como foi essa viagem? Foi até agora a melhor viagem da minha vida, né? Então eu acho que foi uma viagem bastante programada, bastante pensada, com bastante duração. Então até hoje foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, né? A gente viveu intensamente essa viagem. Acho que isso foi muito, muito bom e vai ficar para sempre na memória, assim, não tem como esquecer. Que legal. Levou quantos dias e tu foi sozinho? Não fui sozinha. Fui com o meu pai, meu namorado e um amigo nosso. A gente levou 30 dias de viagem e percorremos de carro, então, 12 mil quilômetros. 12 dividido por 30, tu que é bom na matemática. A gente fez uma quilometragem 500 bastante. 1.500 por dia. 1.500. Até chegar nos lugares onde a gente tinha essa ideia, né? Tinha alguns parques nacionais que a gente queria conhecer, então até chegar e fechar o nosso cronograma, a gente acabava tendo que fazer 1.500, 1.300, 1.500 quilômetros por dia. Então foi assim um pouquinho pesado nesse sentido, mas lá o trânsito fluía muito bem, 130 quilômetros por hora. Era o mínimo, assim, quer dizer, era o máximo que a gente ia e era o mínimo que os outros iam. Então a gente conseguia dar bastante vazão, assim, de trânsito, foi bem bom, assim. Que legal. Foram pelo Chuí, por baixo, como é que faz? Sim, fomos pelo Chuí e fomos descendo Neuquén até Bariloche. Então em 3 dias eu acho que a gente estava em Bariloche. E ali então começaram os trekkings, né, que foram as nossas caminhadas montanha acima, assim, que foram muito boas também. Foi um aprendizado, assim, muita coisa a gente já sabe que a gente não precisa mais levar. Então eu acho que viver isso, eu acho que faz parte, né, e te faz crescer nesse sentido. E aí fomos descendo, então a gente foi descendo, entramos no Chile nessa viagem também, no Parque de Torres del Paine, e descemos até então Ushuaia. Como a gente estava ali pertinho, né, deixar de conhecer o Ushuaia não ia rolar, assim. E o friozinho é bom? É bom, mas é bem frio. É bem frio. A gente foi no verão, né? Nossa, e mesmo assim, muito, muito frio. Mas pegamos dias muito bons. Inclusive, no Ushuaia, a gente pegou sol. A gente chegou lá, não lembro a temperatura que estava, mas estava com sol. E a gente tirou até foto sem manga. E mandamos para todo mundo, porque a minha tia estava umas 2 semanas antes lá. E estava reclamando no grupo da família, porque só chovia, porque ela não viu nada. Nós chegamos lá, um céu lindo. E o pessoal do hostel falando, não, isso não é normal. Nós estamos morrendo de calor. Dentro dessa viagem e outras também, agora a gente está falando sobre essa, tu encontra brasileiros, tu encontra... Sim, sim. Todas as viagens que eu fiz, assim, não fui muito para fora, mas sempre que fui... encontrei brasileiro, eu acho que rola um imã, assim, né? A gente sempre se encontra, assim. Mas é muito bacana, porque nessa viagem, então, para Patagônia, a gente conheceu um casal de ciclistas que ia subir até, acho que o México, de bike, depois ia cruzar para a Índia. Brasileiros. E aí a gente acompanha a viagem deles, agora eles estão no Atacama, trabalhando, que é o pessoal do Quintal no Mundo. É muito legal, assim, então conhecer o projeto deles, conhecer eles, né, então é bem bacana. Tu está falando um pouquinho dos aprendizados, então eu gostaria de saber quais foram esses aprendizados, os que mais te marcaram nessa viagem pela Patagônia, assim? Bom, pela Patagônia, acho que qualquer viagem a gente sempre aprende que a gente leva muito mais do que a gente precisa. E aí a gente sempre tenta reduzir, né? Eu ainda estou nesse processo.
foi muito bacana essa questão de entender o corpo também, né? Porque como a gente fez trekkings bastante longos, a gente ficou assim falando meses antes que a gente ia fazer caminhadas aqui, para preparar, para não ter problema. A gente não fez nada, deu tudo certo, mas foi muito mais sofrido. Então, né, para as próximas, se a gente pretende fazer caminhadas longas ou pedaladas longas, acho que a ideia é começar a se preparar um pouquinho antes, né? Porque a gente ficou muito assim na teoria, mas não na prática. E sentimos a diferença, né, física, assim. Aprendemos que a gente tem que ter equipamentos bons para fazer algumas coisas. Por exemplo, a subida de montanha com uma mochila ruim te destrói fisicamente, né? Então eu acho que pensar nisso também foi bacana. Eu tive que comprar uma mochila no meio do caminho, porque eu não conseguia usar outra que eu levei, então, que era uma muito e essas subidas, vocês permaneciam lá, dormiam lá, coisa assim, não? Já fez isso? Numa noite somente a gente permaneceu, né? Quando a gente fez o Cerro o Tronador, que foi a na subida... Argentina? Isso, ali em Bariloche ainda. Uma subida, a gente subiu mais ou menos 1000 metros, caminhando por meio de um bosque. Então tu passa o bosque, chega na parte de pedras e depois chega na neve, mais no topo da montanha. E ainda tem mais 1000 metros se tu quiser subir, mas a gente tava bom, assim, né? Chegou na neve lá? Chegamos na neve e aí ficamos num abrigo, né, que é um refúgio que tem lá em cima, muito antigo. Então é muito bacana, assim, porque a gente via os europeus, então subiam aquilo lá que era brincadeira para eles. E nós... Esse cara. Destruído, porque a gente levou coisa, não sabia direito, a gente desnecessário. Não tinha tanta informação, levou muita coisa, não precisava, podia ter subido com uma mochilinha pequena com água e alguma coisa de alimento e Acho que tu tá me lembrando que isso tu poderia assessorar as pessoas, ó, gente, quem quiser viajar aqui em Lajada, aqui tá ela. Quem quiser ir pro Tronador, eu não esqueço, nunca mais esqueço. É precisamente isso, é que tu tá dando, querendo ou não, tá dando umas dicas para as pessoas, porque a primeira, essa que é muito interessante, essa de a gente se dá conta quando vai uma viagem que leva mais do que vai precisar. Exatamente. Eu acho que também é precisamente porque tu quer a segurança, tu quer... A gente não quer imprevistos, então a gente acho que fica com medo, né? A gente quer ter a casa, que a gente quer sair de casa, mas quer ter o máximo da casa perto. Acho que, sei lá... Quer ter o conforto, né? Conforto, conforto. E tu vê que tu usa a mesma roupa... Direto, assim. E ninguém reclama. E ninguém reclama. Então, antes que a gente vai acabar falando dessas aventuras dela, daqui a pouco vamos ficar só na Patagônia, ela também não só conhece lá, tá? Depois a gente vai falar com Santiago do Chile, Uruguai, ela conhece, Argentina, Machu Picchu, Peru, Bolívia, capital de Bolívia, qual é que é ainda? É Medellín, né? Brasília e Goiás, ela conhece Santa Catarina, né? O litoral e Serra, e Rio Grande do Sul também, ela viaja bastante. Eu não sei se tu tá gostando dessa Patagônia, quer se manter nesse... eu acho que dá para pular para outro país. Podemos até pular. E daqui a pouco também dá para voltar e sim. Dá para ir, dá para voltar, a gente tá bem pertinho. Estamos fazendo nossa trilha pelas tuas viagens. É uma viagem, mas eu quero dizer que tá muito legal o que tá falando. A primeira pessoa que nos deu mais detalhes sobre isso, acho que a primeira que chegou perto da neve, né? Não sei. Não, o que eu tô lembrado, acho que é o 5º ou 6º programa nosso. Esse programa é novinho. Sim, porque, e até porque as pessoas sempre estão pegando o sol, gostam mais desses ambientes assim. A gente foi pro frio e foi um frio delicioso, porque é um frio diferente, assim, é muito vento. Frio seco. O carro, a gente ficava com o carro parado, os ventos patagônicos, eles existem, eles são, assim, assustadores, porque o carro, mesmo cheio, balançava muito, então... é diferente, assim, mas foi muito bom. Viu como foi importante levar mais coisas? Foi! Agora pegamos ela. Tá. E o Chile? O Chile. Como foi o Chile? Santiago? Então, Santiago eu conheci, assim, muito pouco, em função de ter ido com a faculdade. A gente foi de ônibus na época, quando estava iniciando o curso de comunicação. Univates. Pela Univates, e foi uma viagem de estudos, assim... né? Entre aspas. Estudaram bastante. Então mas tu descobriu que a areia lá do Chile é uma areia diferente, bem né? grossa, a gente não foi gruda no praias corpo, ali, tal. a gente foi pra Vinha del Mar, Valparaíso, fizemos esse tour, foi bem bacana, assim, então
Foi bem bacana que a gente ficou, assim, muito tempo na universidade, né? E também ficamos bastante tempo, assim, conhecendo muito mais vida noturna, porque a gente passava o dia, né, na faculdade. Mas foi uma experiência muito legal, viajar de ônibus, acordar, assim, de ônibus no outro dia e estar no meio da Cordilheira dos Andes. Então, coisas que a gente não esquece, né? Que é muito legal, assim. Exatamente. que Eu legal. sempre pergunto, o Santiago do Chile é poluído ou não é? Essa Pergunta- piada... Não, não é Obrigado. piada. Não, Não é piada. Não é piada. Dizem É que uma Santiago do pergunta. Chile Obrigado. é muito industrial e ela é poluída. Sentiu alguma poluição lá? Não. Olha, Elton, não consigo me Tu não lembrar foi pra ver desse isso aí sentido. também, Eu né? acho que eu passei batido nisso. Isso aí. Naquela época eu passei Mas batido. comeu muitas frutas, né? Lá. Ela tava na Muita fruta. sala. Comemos, eu lembro da azeitona preta. É? Tinha em tudo. Isso é uma coisa que eu lembro. E muito pisco. Pisco. Ah. O pisco a gente Que não- pisco? Pisco é um licor. Pisco é Ah, o licor. É uma caipirinha deles, É o assim. licor tradicional. Ainda bem que tu não tomou, porque tu era muito nova. Tu não muito tinha nova. 18 ainda. Não podia. Não podia. Eu não sei se ela não foi minha colega. Eu era muito velho na Univates fazendo jornalismo e ela muito nova. Imagina, isso Não foi sei se eu fui teu... 2002. Faz muito tempo. Faz muito tempo. faz muito Então vamos para outra viagem? Vamos. Vamos para outra. O que tu quer saber? Ah, Quer conhecer o Rio Grande do Sul? Ela vamos sabe conhecer tudo. aí Uruguai, então, como se... Uruguai. Então, Uruguai eu conheço, sei lá, não consigo me precisar desde quando, porque o meu pai sempre gostou muito de viajar para o Uruguai. Então, a gente ia, claro, a gente ia muito ali para Rivera, mas o pai sempre viajou muito. Então, pelas viagens dele eu conheci muito do Uruguai também. E uma vez nós pegamos, nós quatro, né, eu, ele, meu irmão e minha mãe, nós pegamos de carro, a gente fez todo o contorno do país. Viajando e parando, assim, parando em camping, parando em hotel. E saímos, né, lá aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente fez todo esse contorno, né? Montevidéu, Salto. Foi muito bacana, assim, foi bem interessante, uma viagem bem legal, assim. Né, nas águas termais. Então. O nome, o pai dela, a família é muito conhecida. Dá o nome deles aí. Folhinha. Não vou falar o nome. Então, porque Folhinha, pelo o nome... teu irmão não é Folhinha, né? Não é Folhinha. Como é que é o nome dele? Marcos. O Marcos, tá. E a tua mãe também não é Folhinha. Dona né? Delma. Aí, Dona isso Delma, aí. tá vendo? Tá bonita tua filha, hein, Dona Delma? Que loucura. Vamos lá, Uruguai tá bom pra ti? Sim, não, mas... Ela não conhece Medellín, Mas no Uruguai nós voltamos Sim. agora, Ok. ano passado, Opa. a gente voltou de carro passar o feriado de Páscoa somente, então foi uma viagem muito curta, assim, a gente pretendia ir até Cabo Polônio, mas aí a gente ia perder muito tempo de estrada. Não, exatamente. E, na verdade, a gente decidiu ficar no Forte de Santa Teresa, que é muito, muito bacana. Então, optamos por passar os 4 dias lá, levamos as bicicletas, então a gente fez todo o forte de bicicleta, foi muito bom, assim, também. E aí, nessa, meu irmão foi junto, minha prima também. Então, foi uma viagem bem bacana também. E até também porque a Carolina também está compartilhando conosco algumas das fotos da viagem dela. Eu acho que qual dessas fotos foi a que mais te marcou assim, que tu diz? Aquela foto foi... Acho que é a do amanhecer nas torres, lá em Torres del Paine. Né? Nessa viagem para a Patagônia, a gente foi para esse Parque Nacional do Chile, então Torres del Paine, onde a gente fez trekking todos os dias, ficamos ali uns... É melhor tu dizer o que é trekking, caminhadas, porque daqui a pouco assim, caminhadas. gente, porque daqui a pouco não é treco, não. A gente ficou uns 8 dias, então, sediado com o acampamento. O meu pai ficou na cidade, né? Meu pai não foi pro parque, então. E aí todo dia a gente ia para uma atração diferente. Então, a gente fez o circuito W, que chama, né? Tem o W e tem o walk, então é o circuito completo. A gente fez o W. E a gente um dia acordou às 8 da manhã, às 2 da manhã. Então, conhecemos um casal, uma chilena e um alemão. E eles, vocês querem acordar para ver o amanhecer nas torres e tal? E nós, tá, né? Que horas vocês vão levantar? Às 2. Bem cedinho, bem cedinho. Tranquilo. E foi uma experiência, assim, sensacional, porque a gente fez uma trilha no escuro, claro, com lanterna, mas mesmo assim... muita pedra, muito penhasco, então rola uma tensão. Então tu sobe lá e tu fica esperando... Contemplando, esperando. Por que chama de amanhecer. torres?
que são torres, assim, Enormes. de 2.000 metros de altura. Pedras, assim, coisa mais linda. Então a gente viu esse amanhecer que muito frio, assim, tu não tinha mais roupa para colocar. Me deu frio, acho, de pensar agora, porque era um frio, assim, extremo. A gente não estava pronto para isso. Mas foi muito, muito Valeu incrível, assim, de ver aquele amanhecer, assim, aquele... não tem explicação. E era uma galera, assim, a gente subiu, depois só via as outras lanterninhas subindo, assim. Tu conseguiu esquecer por um momento o frio Sim, para te entregar no... Sim, é fantástico, é um visual, assim, que não se esquece. Tá, tu vê que tu volta para a Patagônia. Volto. Também o Machu Picchu, Bolívia, porque tu tem uma história aí. Então, Eu não sabia que o Machu Picchu era na Bolívia. Pois então, a minha ideia era fazer Machu Picchu, né? Queria ir muito pro Peru. E aí, quando fui ver passagem, não sabia comprar passagem sozinha, daí pedi ajuda, acabei comprando uma passagem para Bolívia, que era bem mais barata. Aí fiz os cálculos e pensei, bom, dá para comprar passagem para Bolívia e ir até Machu Picchu né? Mas não pensei que a gente tinha que voltar. Pensei, mas, né? Não calculei, assim, que eu perderia muito tempo de trânsito. Então, até rolou um arrependimento depois de tentar trocar passagem para sair do Peru. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Sim. Mas foi muito bom ter ido para a Bolívia. A gente conheceu ali La Paz. Fizemos um tour por La Paz. Ficamos uns 2 dias ali. E aí fomos pegando os ônibus, né? Em rodoviária. E indo de cidade em cidade parando. Então a gente foi para Puno. Foi direto. Não, a gente desceu na Bolívia e foi indo de ônibus, então Puno, Cusco, e aí dali a gente foi conhecendo as outras regiões, então a gente se sediou mais em Cusco, e dali tu consegue fazer um pacote turístico que tu compra um bilhete com várias atrações e tu vai fazendo, eles te levam, claro, é excursão, né? Sim. Só que tu não tem como conhecer esses lugares sem esse bilhete, é difícil. Sim. E até a saída para Machu Picchu, então, fomos para Machu Picchu, dormimos lá, então vimos que não precisava ter dormido um dia antes ou não ter dormido um dia depois, que a gente, né, quis se assegurar, então não precisava. E a minha tia tá indo para Machu Picchu agora, então eu já dei as dicas para ela, né? Não dorme em águas calientes se não precisa, porque é muito caro. E dá para fazer tudo, né? Queria ter feito a trilha Inca, que são 4 dias. Não fiz, mas pretendo voltar. Querer é poder, né? Pretendo voltar para Machu Picchu. Tá certo. Tá vendo? Machu Picchu. Tá vendo? Então não você vai a Peru, você vai a Bolívia para ir a Machu Picchu. É verdade. Né? Porque é uma viagem... Mas valeu a pena. Valeu. Por saber. Porque as paisagens são muito, muito bacanas, assim... é tudo muito bonito. Claro, os ônibus não é que não são confortáveis, eles não são muito agradáveis, assim, porque tem um cheiro muito ruim, não tem janela. É que tu passa no interior... E tu passa a noite inteira, então, assim, rolou no final da viagem, acho que essa liberação dessa tensão, assim, a gente passou meio mal, eu e minha prima, então, mas estamos vivas. Acho que nós podemos voltar para o Brasil... Acho. Podemos? Pirinópolis, o que é isso? Então, eu fui pra lá fazer um curso de permacultura, na verdade. Como? Então, eu passei permacultura. Permacultura no Pirinópolis. Em Pirinópolis. Então, mas, na verdade, eu fui fazer um curso somente, né? Certo. Muitas cidades eu acabei conhecendo só pelo fato Goiás, de estar fazendo algumas formações que eu busquei. Então, assim como Brasília, na verdade, eu fui visitar meu primo e acabei fazendo uma formação. Já conheci a Brasília pela faculdade, que a gente foi num congresso da Uni, de ônibus. Rio Grande do Sul, Brasília? Lajado, né? Uma viagem, né? Brasília, viagem, então também. Aí é uma viagem, ainda bem que tem... Uma indiada, não é uma viagem, janelas, é uma indiada. Ainda bem que tinha janelas no ônibus aqui, né? Mas conheço alguma coisa, né? Porto Seguro, já fui, não gostei. Tu? Não gostei.
Tu não gostar? Não gostei. Cheguei, começou a chover, parou quando eu fui embora, fiquei super doente. Ah, não. Tive uma péssima experiência com o Nordeste, então estou esperando um tempo para voltar. Querida, Tu mas viu que volta para Porto Seguro é porque bom. já tu tem a experiência da Patagônia com sol, a tua Exato. tia sofreu um Aqui pouco, na praia agora, é chuva, né? Então, agora, E Goiás bastante quente. Goiás, muito. Litoral, Santa Catarina conhece todo o litoral. Praticamente Coisa tudo. Meu linda, tio né? mora em Florianópolis, então sempre facilitou pra gente ir Sim, pra sim, lá. Sempre gostei muito de Réveillon? férias em Santa Catarina. Não, Não. Muvuca não. 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 Prefiro ir em novembro, outubro pra Santa Catarina do que... Tá certo. E ela, como gaúcha, conhece um pouco de nós também, né, tia? Ah, conheço alguma coisa do Rio Grande do Sul. A gente busca viajar, por exemplo, o nosso Réveillon esse ano, a gente tava assim, meio sem grana, tava, né, o que a gente vai fazer? E aí um casal de amigo nosso, nós também estamos na mesma, ok, vamos fazer um tour Vale do Taquari, Rota das Cascatas a gente inventou. Então a gente foi para várias cascatas aqui da nossa região, fomos acampando, então foi muito legal porque o nosso Réveillon a gente passou em cima da torre de paraglider, lá em cima do morro, né, de paraglider, ali em Roca. Puxa. Uma coisa completamente assim que a gente, né, meio fora, mas foi uma experiência muito bacana. E esse foi nosso Réveillon, então a gente fez umas mini férias, assim, de conhecer a região. Choveu muito naquela época também, então... Mas foi muito legal, assim, depois a gente foi mais pra serra. E, Mas mesmo no Rio Grande do Sul, existe muito contrastes, né? sim, sim. Uhum. Porque a serra fala-se de um jeito... Bagé de outro. De outro. Segundo o diretor Augusto Turcato, o tempo está esgotado. E segundo o senhor, psicólogo, o que acho tu que pode... precisaríamos uns 2 ou Mais 3 programas programas. para falar. Mas tu também estava falando que tu já tá planejando tua próxima viagem, Sim, para janeiro. então fica Janeiro. Para o Uruguai. Então Voltar para o Uruguai agora, mas exatamente, então. por um outro tipo de veículo. Vamos ver. Em breve teremos mais notícias. Ela vai de moto. Que legal. Pior. Carol, pior. É pior. Não, deixa assim. De bicicleta é ruim, Esse não que vai... é. Pode ser. É a ideia. Tem que me É a preparar, ideia. mas é a Olha, ideia. já é a ideia. Mas sem aquela ideia de preciso de fazer tantos quilômetros Sim. por dia. Vamos desapegar, né? Exatamente. Vamos Bem ver tranquilo, como o corpo tá até lá, como é que a gente tá, se a gente tá firme e se der, vamos. Então tá. Muito obrigado, Céu. Um prazer. Prazer é meu. compartilhar Obrigado pela contigo. lembrança. Sempre. E volte sempre. Quando Voltaremos. voltar do Uruguai, traga novidades e vem pra cá falar com a Trago a gente. bicicleta aqui se ela tiver inteira. Beleza. E se eu tiver também. Tá bem, querida, vai estar. Que joia. Tá? Foi um prazer ter te recebido. Tá Eu que bom? agradeço. Tchau. Valeu, Joy. Um abraço para todos. Valeu, Carol. Até a próxima, se Deus quiser.